de Deus aberta. Eu falo sempre à igreja para não fecharem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que vai falar não sou eu. A unção que está, ela está na palavra de Deus, ela não está na eloquência do pregador, nem na música, nem em qualquer tipo de emocionalismo, não é? A emoção nós vamos ter quando Jesus voltar, amém? Glória a Deus. Então que a igreja possa estar concentrada na mensagem, concentrada na palavra de Deus. Não feche a palavra de Deus, siga até ao fim da mensagem, por favor, amém, irmão? O livro de Jonas, ele vai falar de Jonas, da sua luta contra a sua própria ira, amém? E hoje vamos conhecer mais de Deus, conhecer mais dos atributos de Deus, porque normalmente as pessoas leem o livro de Jonas pensando mais em Jonas do que em Deus, mas hoje vamos querer que a igreja refletisse mais em Deus do que em Jonas, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos analisar o livro de Jonas e ver que realmente podemos encontrar o capítulo 5 do livro de Jonas, porque parece que ele termina mal, amém? Então, vou ler no capítulo 1 só os primeiros 3 versículos, amém? Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 4, verso 1. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: faz bem que ires assim. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. Amém? Amém. A igreja pode deixar a palavra de Deus aberta e o coração. Amém. E pode se sentar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Jonas, ele falou comigo para trazer esta semana o livro de Jonas. Estávamos a tratar no estudo bíblico sobre a ira. E então, hoje, Deus quer continuar a tratar dos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amém. Jonas, ele foi um dos profetas de Israel, antes de Isaías, contemporâneo de Amós, um dos primeiros profetas no tempo de Jeroboão II, um tempo em que Israel ele estava numa grande idolatria, principalmente os reinos do norte, né? Os irmãos sabem. Eles faziam muito paganismo para que a igreja ela não viesse para Jerusalém, para que a igreja ela não descesse para Jerusalém. Então inventavam estátuas, inventavam deuses para que eles pudessem adorar no norte. E não é muito diferente dos dias de hoje. Também se anda a inventar muitas coisas para que a igreja ela não desça para Jerusalém, para que a igreja ela não desça para a presença de Deus, para a real adoração. Amém? E Jonas foi também o único profeta que foi enviado para pregar numa outra nação, fora do Reino do Norte, fora do Reino do Sul. Ele foi para o estrangeiro. Deus mandou ele emigrar, irmãos. E muitos dos irmãos que estão aqui a ouvir esta mensagem somos imigrantes, amém? Então Deus hoje vai falar connosco, amém? Deus mandou Jonas fazer uma viagem de 800 km. 800 km para norte, para Nínive, não é? Mas Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. A palavra diz que ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi no sentido oposto. Ele foi 800 km para sul. Portanto, a mesma distância, mas ele andou para sul. E então Jonas entra num navio carregueiro. A palavra diz que ele pagou a passagem, conforme nós lemos. E ele foi num navio carregueiro para fugir da presença do Senhor. Para fugir da vontade de Deus. Para fugir do propósito de Deus para a vida de Jonas. Mas a presença de ninguém foge da presença de Deus. Porque Ele é onipotente e Ele é soberano, amém? Amém.
O pior castigo que a gente pode pedir a Deus é que Ele nos dê o livre-arbítrio, que Ele não retire de nós o livre-arbítrio. A palavra de Deus fala disso em Romanos. Quando Ele nos chama de uma forma irresistível, Ele nos tira, Ele nos cela, não é? Com o Espírito Santo, Ele nos tira o livre-arbítrio. Isso é bom. E desta vez Ele fez a mesma coisa. Ele corrigiu Jonas. Com a sua omnipotência, Ele corrigiu o comportamento de Jonas. O livro de Jonas mostra que Deus é soberano e que toda a criação, ela respeita Deus. Toda a criação, ela obedece a Deus. Aleluia. O mar obedeceu a Deus. A tempestade obedeceu a Deus. O vento obedeceu a Deus. A natureza obedece a Deus. Os animais deste livro obedeceram a Deus. O grande peixe obedeceu a Deus. Há uma abobreira, não é? Que nasce, a gente não sabe se é uma abobreira, se é uma videira, mas que nasceu pela soberania de Deus. Obedeceu a Deus para cumprir o propósito dela na vida de Jonas. E depois Deus manda um verme, um bicho, que obedece a Deus. Meu Deus. Nós vemos neste livro todos obedecem a Deus, mesmo o crente. O crente é o único animal que não obedece a Deus neste livro. A Bíblia diz que Deus não respeita a omnipotência, portanto, a vontade de Jonas, o livre-arbítrio de Jonas. E manda uma grande tempestade. E os marinheiros eram experientes e eles veem que aquela tempestade não é normal. Aquela tempestade, ela dá-se logo no início. Ele desce para Job lá, pega o barco e a palavra diz que logo no início, tanto que eles não quiseram logo remar para a terra. Eles pensavam que... Mas eles viram como é que estava o mar tão calminho e logo de repente começa essa grande tempestade. E havia uma grande tempestade e os marinheiros, a palavra diz que eles mandaram a carga ao mar, né? Depois eles começaram a orar cada um aos seus deuses. Eu vejo aqui que na hora da tempestade, na hora da agonia, não há ateus. Todos temem algum Deus, todos têm um Deus e todos temem na hora da dificuldade, amém, irmãos? Mas enquanto isso, a Bíblia diz que Jonas ele dormia num sonho de irresponsabilidade no porão do navio. Meu Deus. E eles entraram lá, acordaram Jonas e dizem: então, mas estamos todos a clamar ao nosso Deus e tu não clamas ao teu Deus. Quem é o teu Deus? E ele, depois a palavra diz que eles vão e jogam sortes para ver quem calhava, porque eles sabiam que alguém estava a ferir um Deus, alguém estava não estava fazendo a vontade do seu próprio Deus. Os marinheiros entenderam que era preciso lançar sortes para ver quem é que estava a desobedecer a Deus. E a sorte caiu em Jonas. Amém? Foi o dia de Jonas, o dia grande, o dia da mega cena do Jonas. Amém? O dia da sorte grande. E então os marinheiros entenderam que Jonas era o causador. E então eles quiseram saber mais sobre Jonas e perguntaram: quem és tu? E o verso 9, se os irmãos têm a palavra de Deus aberta, vai dizer: eu sou hebreu e eu temo o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra. Normalmente as pessoas dizem o Deus que fez os céus e a terra, mas ele diz o Deus que fez o mar e a terra. Jonas declarou que teme o Deus que fez o mar. Mas ele queria fugir da presença de Deus pelo mar. E até os marinheiros eles ficaram atemorizados. Como é que um ser humano teme um Deus que fez o mar e ele quer fugir da presença de Deus pelo mar que ele criou? Então Jonas cai em si e ele admite humildemente: não sou eu. Mandem-me ao mar que é para se acalmar, para que o mar se acalme, para que a tempestade se acalme. Ele sabe que que a sua rebelião ela estava a causar aquela desgraça na vida das pessoas. Então no verso 13 diz que os marinheiros eles recusavam-se a mandar Jonas ao mar, eles compadeceram-se, ao mesmo tempo eles viam, eles continuavam a remar, eles viam que estavam perto de Job. Mas é assim quando nós estamos na desobediência, irmãos. Quanto mais a gente rema, pior ainda, maior a tempestade. A Bíblia diz que a tempestade ficava cada vez mais forte. E então no verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. Os irmãos têm a palavra de Deus aberta. No verso 10 vai dizer que eles estavam possuídos de grande temor. E no verso 16 vai dizer que os homens temeram grandemente, a um extremo, não é?
Portanto, eles começam a fazer sacrifícios e votos. Eu creio que eles se converteram a Deus naquele dia, irmãos. Porque viram que Deus amava tanto Jonas que fez aquele propósito na vida de Jonas. E um dia, irmão, nós vamos estar na eternidade e vamos ver se aqueles marinheiros vão estar lá connosco. Eu creio que sim, Amém. irmão. Glória a Deus. E tudo está na soberania de Deus. Aleluia. Jonas não morreu, os marinheiros não morreram, os ninivitas não morreram, só houve salvação através Aleluia. Glória a Deus. desta Glória a passagem, Deus. irmãos. Não tema aquilo que Deus está a fazer. Deus só corrige aqueles que ama. Eu creio. Deus julga para que nós não sejamos condenados com o mundo, como diz em 1 Coríntios 11:32. Glória. Jonas, ele não foi a maldição daqueles marinheiros, ele foi a salvação para a vida eterna daqueles marinheiros, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. O peixe ele não foi o castigo de Deus, ele foi a salvação daqueles mais de 120 mil ninivitas que estavam naquela cidade, condenados ao castigo eterno. Mas o que é que aconteceu com Jonas? Porquê que Jonas causou isto tudo? Eu queria que a igreja estivesse com muita atenção para nós entendermos o que a palavra de Deus está a dizer. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. O ofício do profeta, ele consistia, como os irmãos sabem, em falar aquilo que Deus está a dizer, aonde Deus mandasse. Amém. E normalmente Deus mandava o profeta para transmitir a sua mensagem ao seu povo. Mas desta vez, Deus mandou um profeta, fez uma coisa diferente, para transmitir a sua mensagem a um povo que não era dele, a Síria, para salvar os assírios. Mas acontece algo impensável, algo que nunca aconteceu, algo que a gente não encontra mais na Bíblia, algo que ninguém pensava, ninguém esperava. Jonas, o profeta, ele desobedece a Deus. Ele recusa obedecer a Deus sem pensar duas vezes, ele vai no caminho oposto àquilo que Deus manda. Ele não só não faz aquilo que Deus manda, como ele faz o contrário daquilo que Deus manda, ele foge da presença do Senhor. E porquê que Jonas desobedeceu descaradamente do Senhor? Porquê que ele fez o percurso contrário? Porquê que ele... porque Isaías, irmão, todos os profetas eles obedeciam. João Batista ia até Herodes, ia até onde mandavam, não é? Isaías, Elias, Jeremias dizia, aí vos diz, sim, diz o Senhor. Isaías, não é? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou logo em primeiro. Mas Jonas não, Jonas ficou, fez o contrário daquilo que Deus disse. Ele não quis ir para a Síria. E muitos de nós acontece isso. Porque Jonas ele estava doente, irmãos. Jonas era um profeta que estava doente. Ele não estava como os outros. Ele carregava uma doença. E a doença que ele carregava na sua alma era a raiz da amargura. E quando nós carregamos essa doença é difícil. A gente não quer fazer coisas que às vezes o Senhor nos manda. O Senhor pode nos mandar para a África do Sul, para a Guiné-Bissau, para onde quiser, mas eu não faço aquela parte onde eu tenho a raiz da amargura, onde eu já passei por isso, irmãos. Eu não quero, não mando para falar com aquela mulher, não mando para falar com aquele homem. Eu não vou àquela casa evangelizar, eu não entro ali nem morto. Não, aquela casa não. Aquela cidade não. Rotterdam não. Nínive não. Aquilo não, Senhor. Porque fizeram muita coisa. Não mando para aquele país, não mando para aquela cidade. Tudo menos isso, Senhor. Era assim que estava Jonas. Jonas, ele não é um profeta que foge só, irmãos. Ele é um profeta como nós, como eu e você. Aquele que guarda mágoa, aquele que às vezes guarda ressentimento, que quer se justificar, quer a justiça própria, quer justificar ele próprio, quer justificar o próprio Deus. Ele dizia, não, mas Nínive é o reino que sempre odiou o teu reino, Senhor. Nínive, os assírios sempre odiaram, sempre ameaçaram o teu reino, sempre zombaram de Deus, sempre fizeram coisas horríveis a ti, então agora eu estou aqui para defender, eu não vou a Nínive, eu não vou salvar eles. A Bíblia relata, irmãos, a razão porque é que nós vemos a primeira reis que Deus deu, e aqui também no início vai dizer que Jonas era filho de Amitá, o profeta de Israel, que reinava no reinado de Jeroboão II. E também sabemos que ele veio da aldeia de Zebulon. E nós vemos em Isaías, o nosso Senhor Jesus também veio de lá. Zebulon e Naftali, não é? Eram as províncias que eram o escudo de Israel, as províncias mais sofridas de Israel. Todas as perseguições começavam por ali, eles começavam por afligir sempre aquelas províncias. Ele já tinha levado as marcas de Cristo, irmãos, antes mesmo de Cristo ter nascido.
Ele já tinha sido muito oprimido pelo inimigo. O grande inimigo que estava naquela altura, no tempo de Jeroboão II, era a Síria. E Deus estava a mandar ele para Nínive. E Nínive era a capital da Assíria. Então Jonas, ele nutria no coração dele muita raiva, muito medo também, né? Raiva, ódio, desprezo. Ele queria vingança dos assírios por aquilo que eles fizeram com a sua família, por aquilo que eles fizeram com o reino de Deus, por aquilo que eles fizeram contra Israel, aquilo que eles humilharam. E muitas vezes Deus faz assim connosco também, irmãos, para limpar, para corrigir as profundezas do nosso coração. Talvez você esteja assim, fugindo do tratamento de Deus. Talvez você está com medo de ser tratado. A tristeza, ódio, vingança está enraizado no nosso coração e Deus às vezes age assim para tratar connosco. Jonas não acreditava na ideia de mandar ele para a cidade dos seus inimigos para curar, para transformar, para trazer avivamento, para salvar aquela cidade. Uma cidade que já deu tanto prejuízo ao reino de Deus. Ele tinha uma mágoa, uma ferida muito grande. Uma ferida que alterou o seu comportamento, irmãos. Agora eu quero perguntar também a cada um de nós que está a entender a mensagem, o que é que aconteceu connosco também, no nosso passado? O que é que aconteceu connosco que às vezes altera o nosso comportamento? O que é que cada um de nós carrega até hoje que não conseguiu deixar, que não conseguiu limpar, que não conseguiu curar, irmãos? Meu Deus. Na nossa infância, ou alguns no casamento, na adolescência, no primeiro emprego, ou na escola. Há algo, uma raiz que está infiltrada em nós, que não consegue passar. Meu Deus. Qual é a mágoa que o nosso coração esconde? Da tua igreja, Pai. Que às vezes faz murmurar até do próprio Deus. Qual é a doença que nós estamos a passar, irmãos? Porque eles estavam com aquela doença, aquela mágoa que os assírios causavam vergonha, humilhação. Era uma injustiça pelo seu povo, pelo povo de Deus. Ele estava a sentir que era injusto aquilo que Deus estava a mandar ele fazer. Por isso o coração dele estava amargurado. Nosso coração, irmãos, ele deve ser guardado das amarguras. Glória a Deus. Glória a Deus. Das picuinhas, dos traumas, das poderices, dos diz-que-disse, das feridas, dos dardos inflamados, das setas dos inimigos. Meu Deus. Irmãos, guardem o coração. Como diz o salmista, Aleluia. Aleluia. como dizem Provérbios, como diz toda a palavra, irmãos. Vemos muitas vezes, vemos na própria igreja, a igreja sendo destruída porque irmãos estão feridos e andam na igreja derramando sangue uns por cima dos outros, irmãos. Porque não guardam essa raiz. Almas feridas, almas que não são curadas, que não foram superadas, que se causam traumas, causam raiz da amargura. Situações que há muito tempo atrás nós não conseguimos lidar e ficaram cá dentro e não foram saradas. Etapas da nossa vida que não foram saradas, irmão. Glória a Deus. Cura nossos corações. Causa às vezes, muitas vezes pecados em nós. Não só a ira, mas outros pecados. Raízes que não foram levadas à luz da Escritura, porque a Escritura ela é suficiente para curar. Aleluia. E muitas vezes nós temos que fazer isso. São raízes que estão nas trevas, que são fungos que cresceram nas trevas, que não cresceram na luz. Então, por falta de luz, por falta de ventilação, por falta de refrigério, que é a palavra de Deus, por falta de ar, não é? Às vezes nós estamos até sufocados com falta de luz, falta da palavra de Deus. E isso existe muito, irmãos, não só no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. Existe muito aqui na Holanda. Os irmãos lá atrás sabem o que é Svan, não é? Trabalham na construção. Uma raiz que vai por baixo das casas chama-se Svan, que causa a schur na Vónica. Causa que é uma raiz que cresce por baixo da casa e que nós temos que combater, que temos que tirar. Chama-se Svan. E ela traz danos, muitos danos à estrutura da casa. E nós às vezes temos essa raiz por dentro de nós, irmãos. Causando umidades, causando coisas que têm que ser curadas. Aleluia. Os irmãos têm uma palavra aberta no capítulo 1, verso 5. Diz que Jonas não estava sozinho no barco.
A Bíblia diz que por conta da desobediência todos os tribulantes sofreram. Existem pessoas às vezes à nossa volta, não é? Que estão sofrendo por causa da nossa amargura. Por causa de feridas que não foram tratadas, coisas que nós não tratamos. Às vezes nós somos vítimas, às vezes pessoas que estão à nossa volta são vítimas, não é? Será que a sua mulher está a ser vítima de um homem amargurado? Ou o seu esposo está a ser vítima de uma mulher amargurada? Os seus filhos? Será que os seus colegas de trabalho estão a ser vítimas do seu comportamento? Será que o problema financeiro que você está a passar, que a sua família está a passar, não é por causa da amargura do seu coração? Meu Deus. A falta de harmonia, a falta de vencer o pecado, vencer alguns vícios, são fruto de certa amargura que você não conseguiu tratar ainda até hoje. Meu Deus. Será que às vezes, em vez de estarmos a ser bênção, conforme a promessa de Deus, estamos a ser maldição? Jonas tinha uma ferida latente no coração, uma ferida aberta que não queria que fosse tocada, um ódio, uma raiva, uma necessidade de vingança, uma ira. E nem a correção de Deus, como a gente vê mais à frente, e nós lemos no capítulo 4, nem a correção de Deus corrigiu, irmãos. No capítulo 2, os irmãos já leram, sabem que ele está dentro de uma baleia. Deus então coloca uma baleia para salvar a sua vida, para fazer o propósito. Ele está dentro do ventre de uma baleia e a Bíblia diz que ele ora. Mas a oração é grande, mas é incompleta, irmãos. É uma oração muito incompleta. Se os irmãos virem, ele reconhece realmente o castigo de Deus, no verso 3. Ele sabe que Deus se afastou dele, no verso 4. Ele sabe que Deus está irado com ele, no verso 6. Mas Jonas não reconhece o seu pecado. Ele não diz o que é que... Ele não pede perdão pelo seu pecado, porque ele nem sequer chega a reconhecer o seu pecado. Ele não pede a Deus para lhe dar domínio próprio da sua ira. Ele não pede a Deus para lhe dar mansidão. Ele não pede a Deus para lhe tirar a ira, para lhe tirar o ódio, para lhe tirar a raiva do coração. Mas ele não sequer pede para mudar o seu coração, como nós todos temos que pedir em oração, irmãos, para nos livrar desta natureza pecaminosa, deste maldito homem que nós somos, como Paulo falou. Até Paulo pediu, mas ele não pediu, irmãos. O coração de Jonas está enfermo, está doente. E a sua oração ela está comprometida. Ela não é completa, não há um pedido de perdão, um arrependimento genuíno. No verso 9, Jonas faz uma promessa, diz assim: então, os votos que eu cumprirei todos os votos, né? Cumprirei os votos todos que o Senhor me dá, que eu fiz ao Senhor. Mas que votos são esses? A gente no capítulo 1 ao capítulo 4 não vê ele a fazer votos nenhums ao Senhor, e aqui ele, como está escrito, diz que vai cumprir todos os votos que fez ao Senhor. O que é que ele está a dizer aqui? Irmãos, no ofício de profeta, antes da gente começar, a gente, portanto, havia naquela altura, hoje em dia há muita gente que é consagrada a profeta e nem sabe o que isso é. Mas naquela altura faziam votos ao Senhor. E esses votos eram em dois termos. O irmão Cláudio foi consagrado há pouco tempo, ele fez votos ao Senhor, amém? Fez promessas daquilo que iria fazer. O profeta deveria ir aonde Deus disse, e o profeta deveria dizer aquilo que Deus estava a dizer, ou melhor, dizer aquilo que Deus mandou ele falar. E Jonas está a dizer: eu fiz o voto de ser profeta, então eu falarei. Eu vou a Nínive, eu vou lá e falo. Então está bom, Senhor, eu vou lá, eu cumpro o voto. Se é esse o seu problema, eu vou lá então. Eu vou lá e prego. Amém. Mas Jonas, ele não fez isso por amor. Ele fez isso sob pressão, ele fez isso sob medo, ele fez isso por causa da disciplina de Deus. São legítimas por causa disso. Ele orou de uma forma que não é legítima. Ele disse: não, Senhor, ok, então eu compadeço-me dessa cidade, então pronto, se é para ir lá, eu vou lá. Eu não votei, não votei, então pronto, então eu vou. É esse o problema, eu vou lá. Eu vou pregar, eu pago aquilo que eu prego, não é? Que eu voto, se eu votei, eu vou e pago. Pronto, esse o problema, está resolvido. E quantos corações não estão assim, irmãos, obreiros? Pessoas que aceitaram fazer a obra de Deus e estão a fazer a obra mal feita. Estamos a fazer às vezes a obra sem brilho, sem amor, de forma desleixada, com desdém, com Jonas. Tem que ir nas reuniões de oração lá com a irmã, com a missionária Lu, à quarta-feira. Então pronto, se é para ir, eu vou.
Tem que ir também, o que é mais? Às sextas-feiras, ouvir o pastor Diogo no discipulado. Então vamos também, pronto, é para fazer. O que é mais? Vamos fazer, orar, é preciso orar todos os dias, então vou orar todos os dias. É para ter paciência com os irmãos, eu tenho paciência com os irmãos, Senhor. O que é que o Senhor quer mais? Eu já faço isso tudo. É para evangelizar nas ruas, vamos, eu vou falar aqui com o missionário Albert, estamos lá dia 16, vamos começar esse propósito. Mas será que estamos a fazer isso do coração ou estamos a fazer isso como Jonas? A obra feita por obrigação, foi isso que ele estava a fazer, irmãos. E quando nós chegamos ao capítulo 13, irmãos, finalmente, Jonas então vai a Nínive pregar. A cidade, pelo que eu estudei, porque antes também se falava de 120 mil, alterações falam em crianças, 120 mil pessoas, fora anciãos e mulheres. Portanto, a cidade poderia ter, naquela altura mesmo, pelo ponto de vista histórico, podia ter 600 mil habitantes. Independentemente disso, era uma cidade grande. Era uma cidade, pelo número de habitantes, a gente pode imaginar Roterdão, não é? A gente pode fazer aqui uma analogia. A cidade era cercada por 3 muralhas e tinha 24 portões. Tinha portões das frentes, dos fundos e nas laterais. Os túneis eram protegidos por leões e por ursos violentos. Então, as pessoas tinham muito respeito por aquela cidade. Ninguém se atrevia a atacar aquela cidade. Era uma cidade muito fortificada. A primeira muralha, ela protegia a cidade, as pessoas de renda baixa. Elas viviam nos subúrbios da cidade. Depois tinha mais uma muralha que protegia a classe média. E depois, no interior da cidade, tinha uma muralha ainda mais fortificada, que era para proteger os príncipes, os conselheiros, os encantadores, os bruxos e também os reis. Amém? Então nós podemos ver que é como Roterdão, não é? Como eu disse. Ele foi lá quantos dias? 3 dias. Amém? Em 3 dias ele fez o maior avivamento de toda a história. Então é como se ele fosse, primeiro dia, Rotterdam-Zuid, né? Ali aquela área toda, ele viu o mapa, ok, vou para ali, Rotterdam-Zuid, IJsselmonde, evangelizou. E a mensagem dele? A mensagem dele era 6 palavras. Era 40 dias e Nínive será destruída. Há 40 dias Roterdão será destruído. 40 dias Roterdão será destruído. Deus vai destruir isto tudo. Se vocês não se arrependerem, Deus já disse que vai destruir isto tudo. 40 dias. E ele ficou assim, o dia todo, ali Rotterdam-Zuid, passar pelos Oorplein, Dorpsaland, fazer aquelas avenidas, Capela em IJssel, pronto, já está. Até de manhã à noite. No outro dia veio para aqui. Marconi-Plein, chegou aqui, até Rotterdam Norte, foi até ao aeroporto. O dia todo a pregar. 40 dias, Rotterdam vai ser destruído. 40 dias, tenham atenção. Deus já falou comigo. 40 dias, Nínive, Rotterdam será destruído. Eis que daqui a 40 dias não restará nada. Deus vai destruir isto tudo. 40 dias. Uma mensagem crua, irmãos. Meu Deus. Mas Deus, através de um sermão tão cru, 120 mil pessoas, fora mulheres e crianças, os anciãos, 500.000 de pessoas convertidas só com um sermão. Glória a Deus. Um sermão curto, pobre. Oh, aleluia. O sermão mais pobre que nós encontramos na Bíblia. São 10. Um dos maiores avivamentos da história. O maior avivamento que nós encontramos na Bíblia. Um sermão com meia dúzia de palavras. A gente pode dizer que tem 6 palavras. Palavras rudes. 40 dias e será tudo destruído. Nínive será destruído. Jonas não falou do amor de Deus. Não falou da paixão, compaixão de Deus. Não falou da misericórdia de Deus. Não falou... o discurso foi pobre, numa cidade improvável, numa cidade em que ninguém dizia, olha, nem que fosse o melhor pregador, não ia converter ninguém. Quanto mais Jonas com aquele discurso. Um profeta mal-humorado, sem a menor intenção de evangelizar ninguém. Ele estava ali para fazer, mas fez o maior avivamento da história. Aleluia. Um profeta cheio de mágoa, ressentimento, tristeza no coração, amargura, ele tinha falta de amor, não é? Uma das coisas importantes para nós, quando nós temos de transmitir amor. E o que ele tinha menos era amor. Ele não tinha... Mas nós aprendemos aqui aquilo que Deus diz a Zorobabel. Não é por força nem por violência, é pelo poder do meu Espírito. Não é pelo pregador ser bom que vai evangelizar. Não é pela
pela eloquência do pregador, mas é pela unção contida na própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é ela que evangeliza. A palavra de Deus, eu creio que ela é verdadeira e ela diz que o Evangelho de Deus é poderoso para Glória a Deus. evangelizar, para transformar todos aqueles que nele creem. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder que convence o pecador, o poder que convence do arrependimento, não está na eloquência do pregador, mas está na palavra de Deus. É Deus que faz todas as coisas. Deus, glória. Então, irmãos, este livro quis ensinar aos judeus e quer ensinar-nos a nós também a bondade e a misericórdia de Deus. Aleluia. Deus é soberano, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é longânimo em irar. Existe a ira de Deus, nós estudamos aqui na sexta-feira, é uma ira santa, mas Ele é longânimo em irar-se. E Deus ensina-me que Ele tem compaixão pelos pagãos, aqueles que ainda não conhecem a Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que Deus vai levantar uma geração Amém, Jesus. para trazer Oh, glória a Deus. pagãos, pessoas que não conhecem a igreja, Amém. para amar a Deus em espírito e em verdade. Vamos mostrar nós queremos que todos os dias vamos à igreja, que eles vão amar a Deus em espírito e em verdade. Vão ter arrependimento, irmãos. Eu creio. Aleluia. E a Aleluia. palavra de Deus diz que eles vão julgar aqueles que estão na igreja. Glória a Deus. Jesus fala isso. No capítulo 3, Jonas prega, não é? E no verso 10 diz que houve uma atitude de arrependimento. Eles arrependeram-se. E vamos ver que Deus perdoou. Deus teve misericórdia. Deus não destruiu a cidade. Deus... Porque houve um arrependimento. A palavra de Deus vai dizer que o rei se arrependeu. O rei mandou fazer um jejum. As mulheres, os homens, toda a gente se arrependeu. Toda a gente se quebrantou. Toda a gente jejuou. Até os animais. Glória a Deus. E então houve uma atitude. Então no capítulo 4 vemos que Jonas ficou extremamente desgostoso pela salvação da cidade. O texto diz que Jonas desgostoso, em hebraico diz que caiu mal aos olhos de Jonas. Aquilo que aconteceu, isso foi errado aos olhos de Jonas, que Deus tivesse perdoado aquela cidade. Por isso Jonas ficou cheio de cólera, entristeceu-se, ficou irado. Deus já tinha salvo Jonas, Deus já tinha sido misericordioso com Jonas, mas Jonas ficou irado, irmãos. E no verso 2 diz que nós lemos a razão porque que Jonas ficou irado. Ele diz assim: eu sabia que eras um Deus clemente, misericordioso, tardio em se irar, de grande benignidade, e te arrependes do mal. Essa era a razão que Jonas andava irado. Jonas conhecia Deus. A misericórdia. Jonas conhecia os atributos de Deus, que hoje prega-se pouco na igreja sobre os atributos de Deus. Eu sabia que o Senhor era bom, que o Senhor é tão bom, Senhor, por isso é que eu estou com raiva. Meu Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar, por isso é que eu estou com raiva. Eu sei que o Senhor é longânimo, é clemente, é paciente, misericordioso, por isso é que eu estou com tanta raiva, tanto ódio no meu coração, Senhor. A raiva de Jonas era contra Deus, era contra aquilo que Deus era, porque ele conhecia Deus, como muita gente não conhece. Jonas sabia que desde o início que Deus iria perdoar os ninivitas, se eles se arrependessem. Ele achava que Deus não estava certo, que Deus estava errado. E muitas vezes nós pensamos também que Deus está errado. Eu pensava que Deus não estava correto em ter misericórdia. Ele achava que Deus deveria ser vingativo, justo, inflexível, irado, que deveria castigar sem compaixão os ímpios. E muitos de nós às vezes somos como Jonas, irmãos. Queremos o Deus do nosso jeito. Rebeliamos como Satanás se rebeliou. Amém? Querendo que o Deus no nosso próprio jeito, o reino do nosso próprio jeito, e não queremos conhecer a Deus muitas vezes. No verso 3 ele faz a oração murmurando, pedindo ao Senhor até para tirar a vida, irmãos. No verso 3 ele diz: Aleluia. Senhor, eu não tenho mais razão para viver. Ele está a dizer qualquer coisa como: não adianta eu ser pregador, o Senhor manda pregar, mas não adianta nada. O Senhor faz sempre do seu jeito, o Senhor faz da sua forma, o Senhor não precisa de mim para nada. O Senhor perdoa quem não deve perdoar e aqueles que devem perdoar, o Senhor se calhar não perdoa. Eles se envergonharam, Senhor. O Senhor não está a ver o que é que está a fazer. Eles envergonharam o teu reino. Meu Deus. Porquê é que o Senhor fez tudo isso? Aleluia.
por eles. A ira do profeta era raiva sobre a soberania de Deus, o atributo principal de Deus. Ele tinha raiva sobre a soberania que Deus tinha. Não adiantava ser profeta, não adiantava mais pregar, não adiantava fazer aquilo que Deus tinha prometido a ele. Não adiantava mais viver, ele queria que tirasse a vida. Deus faz sempre aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Para que é que eu preciso de profetas? Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas vão tirar-me vida. Essa é a razão que Jonas não queria ver mais viver. Essa é a razão que às vezes nós ficamos assim também, às vezes, irmãos, irados. Achamos que a vida é injusta, que Deus às vezes é injusto, murmuramos. Que Ele às vezes parece que trata melhor as outras pessoas do que nos trata a nós. Achamos que os ímpios fazem mal, mas acabam por ser sempre abençoados. E nós queremos servir a Deus em troca de bênção, muitas vezes. Onde é que está a nossa bênção? Queremos um tratamento diferenciado. E aqui está, Deus está a ter um tratamento diferenciado, não é? Porque se Deus fosse a tratar de forma irada, como Jonas estava irado, não é? Mas não, Deus é compassivo e Deus responde a Jonas no verso 4 e no verso 5. Aleluia, glória a Deus. Os Aleluia. irmãos têm a palavra de Deus aberta. A resposta de Deus, ela não vem com ira, mas não vem com condenação, mas Ele critica com mansidão. Não é? Deus diz assim, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira ao ponto de querer morrer, ao ponto de murmurar? Você não tem o direito de ficar zangado. Era isso que eu estava a dizer a Jonas. Eu salvei os teus inimigos. E eu salvo quem eu quiser. Eu salvo, eu abençoo quem eu escolho, quem eu capacito. Quem eu quero. Porque eu sou o que eu sou. Eu sou soberano. Glória a Deus! Era isso que eu estava a dizer. Glória a Deus! Quer que nós entendemos como Jonas queria que entendemos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. No verso 5, Jonas, sem responder a Deus, saiu da cidade e assentou-se ao oriente. E ali fez uma ramada. Então a cidade, depois fez a ramada, quer dizer um barraco, né? Armou-se um barraco com aquelas folhas que lá estavam, com aquelas árvores, para ver o que é que acontecia com a cidade. Ao oriente da cidade. Ao oriente havia um morro na cidade e lá ele subiu. Quando chegou lá deve ter visto umas árvores, cortou, eles sabiam fazer bem barracas, né? Ele fez uma barraca para ficar lá. A Bíblia diz que ele fez uma barraca num lugar privilegiado. Amém? E tem muitos profetas hoje fazendo a mesma coisa que Jonas, irmão. Querendo armar barracas em sítios privilegiados quando eles são chamados para ser missionários, irmãos. Aleluia. Mas ficam armando barraco nas redes sociais, ficamos às vezes armando barraco no Facebook, à espera que Deus venha com a sua ira, à espera que Deus se ire, à espera que Deus se exploda, à espera que Deus venha com falta de misericórdia destruir as outras pessoas. Eu quero que aquele pastor se exploda, eu quero que aquela igreja se vá, eu quero... É isso que muitas vezes os profetas estão assim, irmãos. Em vez de estarmos no campo missionário, às vezes estamos armando barraco em lugares privilegiados, à espera que venha a ira de Deus, e ainda profetizamos a ira de Deus. E às vezes pensam no seu coração, não, eu quero é que eles se ferrem, que eles se explodam, eu quero é que aquele pastor que ele caia, aquele missionário que ele se exploda, que aquele ministério caia, se ferre. Acontece pessoas, irmãos, com o coração ainda mais duro que Jonas. E acontece muito isso. E Jonas ficou ali à espera, porque que Jonas ficou à espera? Ele pensou, talvez Deus mude de novo, porque Deus já mudou, Deus disse que ia destruir a cidade, não destruiu. Agora eu vou estar aqui 40 dias e vou ver, ele vai fazer como Sodoma e Gomorra, vai destruir aquilo tudo. E eu vou ficar aqui a bater palmas. Ele pensou, talvez Deus vai pensar melhor e vai ver que eu estou certo, não é ele? Então Jonas ficou ali, no barraco, ali à espera o que é que Deus ia fazer. Eu vou ver o que é que Deus... Irmãos, no verso 4 ele vai dizer assim, porquê que você está com raiva, Jonas? Você não viu ainda o que é que eu vou fazer? Ele pensou assim, Deus está a perguntar porquê que eu estou com raiva, é porque ele se calhar vai fazer outra coisa, né? E então, porquê que estás com raiva, Jonas? Assim, ainda não... Chega até ao fim, depois vais ver o que é que eu vou fazer com os teus inimigos. Sei que ele ficou ali. E Jonas pensou que Deus estava a avaliar como é que ele se ia vingar dos seus inimigos. Ele ficou ali 40 dias.
Mas Deus não se arrependeu, irmãos. Deus não... o verso 6 vai dizer que ele, em vez de tratar com os ninivitas, ele foi tratar com a ira do profeta. Ele fez crescer uma planta para abençoar, uma planta que subiu acima de Jonas e fez sombra sobre a cabeça dele. E ele ficou contente. Nós não sabemos se é uma videira, se é uma aboboreira. A maior parte das traduções dizem que é uma aboboreira. E, alguns tradutores até estavam dessa... Jerónimo diz que traduziu em aboboreira e ficou aboboreira, não é? Mas a Bíblia diz que Jonas estava lá extremamente irado e agora ficou extremamente alegre. Primeiro ele estava extremamente irado e depois Jonas ficou... Era um homem de opostos, não é? Era um homem de extremos. O coração de Jonas era um turbilhão de emoções. Ora estava alegre, ora estava triste, ora estava irado, ora estava feliz. Então, quando Deus salvou os marinheiros, lá no capítulo 1, nós não vemos Jonas feliz. Aliás, é a única vez que nós vemos Jonas feliz no livro todo. Quando Jonas foi liberto do peixe, também não ficou feliz. Não vemos a felicidade dele. Quando os ninivitas se arrependeram, Jonas, a palavra diz que ficou irado. Não é? Ele devia ter ficado feliz. Mas agora, pensa que Deus dá-lhe uma bênção, não é? Uma plantinha para beneficiá-lo. E o Jonas é um tipo de pecador como eu e como vocês que estão aqui. Às vezes quando a gente recebe, ficamos felizes quando a bênção é para nós. Quando Deus fala connosco, quando Deus age a nosso favor, aí nós ficamos felizes. É uma atitude, muitas vezes, que nós temos, a atitude e caráter de Jonas. O Jonas, ele era um profeta, estava sempre mal encarado, mal-humorado, duro, não é? E agora estava alegre, é, como diz Tiago, uma alma dupla, alma doble, a alma que anda de um vento para o outro, como as ondas do mar. E a Bíblia diz no verso 7 que um dia seguinte, ao nascer do sol, Deus mandou um verme para ferir a planta. E a planta secou, e o sol torrou a sua cabeça, não é? Mas a plantinha torrou e morreu. E lá de cima, Deus viu que... aliás, Jonas viu que Deus não destruiu a cidade, mas destruiu a planta. E ele ficou irado. O verso 8 diz que ele pede para si a morte. Jonas era o padrão de pessoa que não podia ser contrariada, irmãos. Muitas vezes nós vemos muita gente assim, às vezes nós somos assim, pessoas que não sabem viver quando é contrariado, não sabem viver quando não fazem as vontades dele, aquilo que a sua alma almeja. E ele se ira até à morte, ele chuta a pau da barraca, ele diz, não, eu não quero mais nada. Eu não quero saber de mais nada. Aí ele fala as últimas palavras. Deus pergunta no verso 9, é razoável a tua ira por causa da planta? E o Jonas responde, estamos a rir, mas é grave. Olha as palavras dele. É razoável a minha ira até à morte. Irmãos, é muito triste quando a gente chega a este ponto de falar assim com Deus. É razoável. E é as últimas palavras que a gente encontra de Jonas. Ele não fala mais nada. Ele despede-se assim com Deus. É razoável. Falta de agradecimento, falta de... Reparem que parece que o livro acaba assim, que acaba mal. Estas são as últimas palavras de Jonas. E Deus ainda vai fazer ver a ele que ele tem mais pena daquela planta do que dos ninivitas. 120 mil pessoas, incluindo crianças, mulheres, animais. E ele queria ter misericórdia sobre aquela planta. Ele estava pronto a morrer pelos os marinheiros, mas ele não estava pronto a morrer pelos ninivitas. Ele estava a pensar assim, o Senhor destruiu a minha vida, o Senhor fez-me sair da minha casa, eu estava lá tão bem, eu era lá tão feliz. Ele fez-me fazer uma viagem, depois ele mandou uma tempestade, eu quase morri, quase fui para dentro de um peixe, ainda estou aqui a cheirar peixe, tudo cheio de marcas, cheio de escamas, cheio porque o estômago do peixe, ele acaba por fazer marcas, os dentes do peixe, as insígnias do estômago do peixe, irmãos. Mas como disse o pastor Cláudio Gama, não é? Quando Deus nos chama, Ele às vezes nos marca como um animal. E às vezes nós não queremos e damos coisas e queremos sair, não queremos ser marcados, não queremos fazer o propósito de Deus. Mas Deus, irmãos, é soberano. Glória a Deus. Deus, Ele fez tudo do nada, do nihil. E até os filósofos sabem que Deus fez tudo do nada.
E ele, às vezes, quando ele quer reconstruir alguém, ele primeiro reduz a nada para depois construir. É isso que Deus estava a fazer com Jonas e é isso que ele, às vezes, precisa de fazer com cada um de nós. Ele, às vezes, primeiro reduz a nada para depois reconstruir. Aleluia. E era isso que Jonas não estava a entender. Deus, glória. Deus então pergunta ao profeta no verso 10 que eu estava a dizer: Jonas, tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Uma noite nasceu e na outra apareceu. E será que eu não deveria ter compaixão daqueles 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Jonas, tu também já não soubeste discernir a mão direita e a mão esquerda? Pastor Diogo, tu andavas lá no mundão, na lamaçal do pecado, eu tirei de cá para cima. Aleluia. Missionário, de onde é que o missionário vem? De onde é que cada um de nós viemos? Que santidade é essa, Jonas? Será que eu não posso ter compaixão de uma cidade de pagãos que eu quero converter? Por isso, irmãos, o tema deste livro devia ser a salvação, ela pertence a Deus. E muitas vezes nós pensamos que a salvação pertence a nós, às nossas palavras. E muitas vezes nós fugimos de Deus porque temos um conceito errado de quem Deus é. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas que não se empenham em conhecer ao Senhor, não querem conhecer os seus atributos e fogem, pensam que Deus é distante, que Ele é cruel, que Ele tem prazer que as pessoas sofram. Ezequiel 33 diz: vivo eu, diz o Senhor, o meu prazer não é da morte do ímpio, mas é que o pecador se arrependa e que viva como os ninivitas, Aleluia. que viva como os ímpios, que viva como os Rotterdam, que viva como os Ridam, como todos os pecadores que vivam. Glória a Deus. Mateus 9 diz: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. E às vezes nós só pensamos nas pessoas que estão na igreja, nós não vemos realmente pessoas que estão cá fora e que às vezes podem ser mais fiéis ainda a Deus. Esta semana, irmãos, eu até mandei para o grupo, eu não vou aqui falar em nome, mas eu orei por um profeta amargurado, cheio de ira, que amaldiçoou pecadores nas redes sociais. E nós temos que orar por eles. Não estou a dizer, mas essa é a nossa função, irmãos. E tem outros profetas que são ao contrário, são demasiado light, sentam-se na roda dos escarnecedores e vão nos aniversários de LGTB, mais e essas coisas e não oferecem arrependimento, mas oferecem bênção. Que é para as pessoas estarem contentes e irem para o inferno de sorriso aberto. Já não se prega nem se ensina sobre o conhecimento de Deus, por isso é que a igreja está assim. As bênçãos, as revelações são mais importantes do que o conhecimento de Deus. Mas nós não fomos chamados, irmãos, para nos gloriarmos nas bênçãos e nas revelações, missionários. Nós fomos chamados para conhecer a Deus. Jeremias diz: quem se gloriar, glorie-se em conhecer-me a mim. Amém. Nós fomos chamados para ser um louvor da sua glória, para conhecer a Deus e para fazê-lo conhecido. Amém. A glória é para Ele. Ele teve compaixão dos marinheiros, ele teve compaixão de Jonas 2 vezes, né? Ele teve compaixão dos ninivitas, ele tem compaixão de todos aqueles que se arrependem e que se entregam a Deus. Aleluia. Mas nós não devemos fugir de Deus. É nele que vamos encontrar perdão, é nele que vamos encontrar alívio. É nele que vamos encontrar perdão para a nossa culpa, alívio para a nossa culpa, para a nossa consciência. E Ele vai nos trazer paz, paz de espírito, paz que não há entendimento que possa transparecer essa paz. Talvez você hoje está aqui a ouvir esta mensagem e pensa que Deus pode estar a ser injusto, está a passar por relacionamentos difíceis, passou por sofrimentos, períodos difíceis de relacionamentos, talvez um casamento ou os filhos, coisas às vezes difíceis, dificuldades financeiras, problemas, angústias e mais angústias. Mas é Deus às vezes para nos provar a nossa fé. Você pode ser curado através da palavra de Deus. Nós podemos ser curados através deste livro que nós temos aqui à nossa frente. Mas não vamos ler este livro na perspectiva de Jonas. Vamos ler este livro na perspectiva de Deus. Vamos ver os atributos de Deus comparando com Jonas, comparando com cada um de nós que está aqui. Se analisarmos o caráter de Deus em detrimento do caráter de Jonas, nós vamos conseguir orar. Vamos orar como Jonas deveria de orar.
Deus, eu Amém, quero Jesus. esta tarde pedir perdão Deus Santo, dos meus aleluia. pecados, Glória a perdoar Deus, quem me magoou. É aleluia, nesta glória a forma Deus, que eu devia Pai ter. Santo. Tira essa ira, tira essa mágoa do meu Meu coração. Deus, Pai Santo. Perdoa esses assírios, Aleluia. perdoa aquelas pessoas que fizeram mal ao teu Glória a reino, Deus, Senhor. aleluia. Porque é o Senhor que justifica o teu reino. O Senhor é poderoso para isso. Eu não consigo justificar o teu reino. Eu só quero que o Senhor perdoe, porque a tua palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Era assim que Jonas deveria ter orado. Glória a Deus. Deus Aleluia. Santo. Eu Deus quero Santo. perdoar esse pessoal do meu coração, Senhor. Sim, Deus Santo. Em Efésios capítulo 4, nós estamos aqui a estudar. Ele diz: sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando-os mutuamente. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós temos que olhar para Cristo e ver que Ele já nos perdoou. Glória a E Deus. Paulo lembra disso, que Cristo já nos perdoou. Quando nós merecíamos a amargura de Deus, nós merecíamos o julgamento de Deus, nós merecíamos tudo aquilo que Deus despejou sobre o seu Filho. Era aquilo que nós merecíamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a forma de nós evitarmos a ira, é nós lembrarmos disso. É nós lembrarmos do Evangelho, é nós lembrarmos que Ele todos os dias derrama a sua graça sobre nós. E ao invés de ficarmos felizes com a misericórdia de Deus, não, Jonas se revolta e muita gente fica assim, na verdade. Jonas sentiu inveja e injustiça do coração, irmão. É isso que nós temos que analisar no nosso coração. Meu Deus. Aleluia. Deus teve misericórdia quando ele estava na barriga do peixe. E Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Assim foi com o povo de Nínive. Ele teve misericórdia. E ele teve misericórdia dele quando também, pela segunda vez, quando cresceu uma abobreira. Mas essa abobreira ela fez ele cegar ainda mais. A sua ira ficou. Deu abrigo, deu descanso a Jonas, mas no descanso ele ainda ficou mais irado. Limitou a visão do profeta. E às vezes é algo que a palavra de Deus ela nos consola. E às vezes Ele nos dá algo que nos consola e parece que é de Deus e às vezes também é de Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus nos dá um ministério, Deus nos dá dons espirituais, Oh, aleluia. Jesus. mas às vezes nós começamos a idolatrar o ministério, nós começamos a idolatrar os dons, nós esquecemos de valorizar aquele que nos dá o ministério e aquele que nos dá os dons e começamos a valorizar mais os nossos dons e talentos. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória a Deus. Aleluia. Jonas Deus deu uma abobreira a Jonas para o consolar, mas depois tirou e Jonas murmurou contra Deus. Foi pior o comportamento com Jonas, com Deus do que com a abobreira. Conforto à abobreira, ela estava a tirar a visão de Jonas, por isso é que Deus tirou essa abobreira dele. Às vezes é necessário que Deus mate uma abobreira que está a nos dar conforto, que Ele manda o bicho para destruir aquilo e que abre os nossos olhos. Manda um bicho para destruir aquilo que nos dá conforto, aquela abobreira que nos coloca na sombra, para que nós possamos acordar, caminhar e deixar de murmurar. Aleluia, Jesus. Às vezes, como diz no Antigo Testamento, não somos nós o bichinho de Jacó, amém? Somos nós o destruidor, os causadores da destruição. Aleluia, Jesus. E a abobreira, ela cegou Jonas de uma forma que ele ficou preocupado com a planta mais do que com aquelas 120 mil pessoas. E às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Estamos preocupados com a morte da abobreira, estamos preocupados com as coisas materiais. Jesus disse: eu não vim para chamar, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento, não só os Glória a justos. Deus, glória a Deus. E tem muitos profetas como Jonas preocupados com a planta, preocupados com aquilo que nos dá conforto, preocupados com o reconhecimento, com o enchimento das igrejas, com ministérios reconhecidos, com objetivos pessoais, com promoção, preocupados em prosperar, mas não estão ocupados com as almas. 120 mil almas, ele estava preocupado com aquilo que lhe dava conforto. E se não fosse pelas almas, Deus não teria que dar o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem pudessem ter a salvação, a vida eterna. Aleluia. Glória Ele a não nos Deus. deu isso para o nosso conforto, para a nossa bênção, para que nós venhamos à igreja receber algo financeiro. Ele deu-nos isso para a eternidade, que é muito mais valioso. Para o século dos séculos dos séculos. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas nós temos que abandonar essa planta, sair debaixo dela, abrir os nossos olhos espirituais, abandonar tudo aquilo que está a limitar a nossa visão, irmão. Deus, glória. O nosso desenvolvimento, o nosso caminhar, abandonar o lugar de conforto. É isso que Deus estava dizendo para Jonas, é isso que Ele está a dizer para nós. Aleluia.
Tu preocupas-te com a bobreira ou lá com a videira, ou o que é que era aquilo, mas enquanto que eu me ocupo com a salvação de almas. Aleluia, E Deus. tu não estás preocupado com as almas. Deus de glória. Glória a Jesus. Tu amas a planta enquanto eu amo o mundo de uma tal forma que eu envio o meu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não padeçam no inferno, mas tenham vida eterna. E tu estás à procura, estás preocupado com plantas, com coisas que não é o teu conforto. Santo Deus. Por isso que Jesus naquele dia vai dizer, e ele disse que os ninivitas iam julgar os incrédulos, irmãos. Os ninivitas vão julgar aquelas pessoas que estão na igreja, mas são incrédulos. Mateus 12:39, Jesus diz que aquela geração perversa, naquela altura, mas ele está-se a referir agora também, pede sinais e milagres, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. A conversão pela pregação do Evangelho, 3 dias, irmãos, que ele teve lá. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Este é o sinal que nos pode trazer a conversão, o arrependimento. Glória. Aleluia. Mas quem vai de igreja em igreja à procura de sinais, procurando sinais, milagres, maravilhas, prodígios, porque a palavra de Deus está a dizer que esses sinais podem servir para a sua própria condenação. É isso que a palavra de Deus está a dizer, é isso que Jesus está a dizer, não sou eu. Glória. Em Lucas 10, em Mateus 11, ele diz a mesma coisa. Ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betseba, ai de ti, Roterdão, que andas à procura de sinais, milagres e maravilhas. Meu Deus. É isso que Jesus disse. Ai, andam só à procura de sinais e não andam à procura de arrependimento. É, Deus. Aleluia. Viram os sinais e não se arrependeram. Porque eles vão servir para a nossa própria condenação. Aleluia. Se os sinais tivessem sido feitos em Tiro e em Sidónia, os milagres que foram lá feitos, Jesus disse que se tivessem sido feitos esses sinais como foram feitos no Brasil e na Holanda, há muito tempo as pessoas teriam-se arrependido em pó e cinza. Mas a gente já faz ver sinais, maravilhas, e não se arrepende, e não há uma conversão. Por isso é que os ninivitas vão estar lá para julgar nós, muitos de nós que estamos aqui, irmãos, se nós não nos arrependermos. Aleluia. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, para nos resgatar, para nos dar a nossa redenção. Esse é o principal sinal que nós precisamos, irmãos. É a nossa redenção, é a nossa salvação. Aleluia. Nós temos que conhecer o Evangelho, nós sabemos, conhecemos o Evangelho, o arrependimento pelo Evangelho, pelo aquilo que Jesus fez em nós. Essa deve ser a nossa resposta à salvação, o arrependimento, a nossa resposta à palavra de Deus, aquilo que está a ser pregado hoje, amém? Amém. A conversão, que é a obra do Espírito Santo em nós. E no dia de hoje vamos pedir ao Espírito Santo mais uma vez que nos dê graça para a conversão, que nos dê graça para orarmos pela conversão da nossa família, irmãos. Nós somos como... Irmãos, quando eu prego aqui sobre o cego de Betseba ou sobre o paralítico, o homem da mão mirrada, nós não somos Jesus que vem aqui curar, receba, receba. Nós somos o homem da mão mirrada. Nós somos o cego que precisa de ver. Nós somos o paralítico que precisa de caminhar. E hoje nós somos aqueles ninivitas que não sabem distinguir a mão direita nem da esquerda. Nós somos esses, nós não somos perfeitos, nós não somos santos, irmãos. Verdade, Deus Santo, aleluia. Nós somos os ninivitas maus, ruins, pecaminosos, sem graça, insensíveis, cruéis. E esta mensagem que foi pregada aqui é uma mensagem muito ruim, uma mensagem sem graça, pobre, pregada sem vontade, sem amor, comparado com o amor de Deus, como é claro. Se a gente comparar com a Escritura, comparado com Deus, esta mensagem é pobre, irmãos. Foi a mensagem igual a que Jonas pregou em Nínive. Mas pela fé nós temos graça, irmãos. Pela fé nós acreditamos no poder do Espírito Santo para converter através da mensagem, porque não somos nós, mas é o Espírito Santo a falar através da palavra, irmãos. Glória a Deus. Porque no final, irmãos, já estou a terminar. Glória a No Deus. final, Deus conduziu tudo para a sua própria glória. Adoramos, Senhor. Nós ficamos às vezes a ler este livro e pensamos, não, mas ele acaba assim tão mal. Acabou mal, tudo acabou mal. Não, não morreu ninguém, não se preocupem. Não vai morrer ninguém. Deus, tudo aquilo que vocês estão a passar, se é Deus que nos chamou, é Deus que está a tratar connosco, Ele vai tratar connosco. Amém. Vai correr tudo bem, irmãos, não se Glória a preocupem. Deus. No final, Deus conduziu tudo para a sua própria glória. Para que o bem daquele povo, para que aquele povo fosse salvo. Eu acredito que os marinheiros também foram salvos, que muita gente foi salva por acréscimo.
O capítulo 5 é a última página do livro e ele tem um final feliz. É o Evangelho, irmãos. O capítulo 5 é Deus deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que ele creem, não padeçam, mas tenham vida eterna. Amém, Jesus. Glória João a Deus. 3,16 é para todos, para os ninivitas, para os de Roterdão, para aqueles que nós vamos evangelizar aqui no dia 16, para todos aqueles que nele creem. Glória a E Deus. a gente não pode pensar como Jonas, agora não são só os ninivitas, mas são todos. Jesus já Glória a voltou, Deus, irmãos, glória a Jesus já Deus. voltado, Jesus já esteve, já cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário, já derramou Glória o a seu Deus. sangue por nós, ele já ressuscitou, como o missionário falou aqui, e ele vai trazer mais um louvor agora, amém? Por isso nós temos que Glória a Deus, aleluia. reagir com arrependimento a esta mensagem, amém, irmãos? Eu quero que esta mensagem ela continue a correr no coração de cada um de nós. Amém, Jesus. Nós Amém. possamos Recebo, Pai. agora inclinar a cabeça com arrependimento, irmãos, e orar mais uma vez, para que Deus venha dar entendimento ao nosso coração da mensagem, venha nos trazer arrependimento. Que nós pedimos que esta palavra possa trazer realmente entendimento em nós. O nosso coração seja dominado pelo Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. O nosso coração se alimenta da palavra de Deus, confie na sua justiça, confie nos seus atributos, na tua omnipotência, onisciência, onipresença, no tudo soberania, Senhor. Nós possamos confiar de coração no Senhor. Nos dê um coração voluntário e não um coração vingativo, Senhor. Um coração capaz de amar, mas não capaz de se vingar, Senhor. Um coração perdoador, regenerado, e não um coração irado, Senhor. Senhor, disseste que um dia os pecadores, Senhor, aqueles que os moradores de Nínive viriam condenar a sua geração. Meu Deus. Senhor, não permita que nós sejamos condenados por Ele, Senhor, mas que nós possamos arranjar misericórdia do Senhor, Pai, como o Senhor deu aos ninivitas, que o Senhor possa nos dar a nós também a mesma misericórdia, Senhor. Nós estamos numa geração realmente muito, muito difícil, Senhor, se não for a sua misericórdia, Senhor. Nós possamos nos transformar pelo poder da tua mensagem, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Até aos dias de hoje, nós muitas vezes temos escutado a tua palavra, mas nós não temos praticado, como sempre próprio temos falado, Senhor. Por isso, Senhor, que nós agora possamos praticar a tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, graça da conversão, Senhor. Dá resposta à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós possamos aceitar a tua palavra, Senhor,